Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verdade e Vida. Eu sou o Padre Marcos, da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Americana. Como sempre, essa é a nossa conversa sobre a liturgia do fim de semana. Vamos continuar a falar do significado da Quaresma, dos textos desse fim de semana e compreender o significado de tudo isso para a nossa vida e para a nossa fé. Sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, 20 de março de 2020. Com a liturgia desse domingo, iniciamos a quarta semana da Quaresma. Esse quarto domingo é considerado o domingo da alegria. A cor litúrgica é o rosa, para representar a alegria pela proximidade da Páscoa. Nesse quarto domingo, a primeira leitura destaca a figura de Davi. Recorda a decisão do Senhor em fazê-lo rei de Israel. Davi será ungido com óleo, receberá a unção das mãos de Samuel, e por essa unção receberá a força de Deus para estar à frente do povo, para conduzir os filhos e filhas de Israel. O evangelho desse quarto domingo destaca uma das curas de Jesus, a cura de um cego. Contudo, mais do que um milagre físico, a cura do cego de nascença diz respeito à fé em Jesus. O cego, ao ser curado, reconhece Jesus como o Cristo. Professar a fé em Jesus é reconhecê-lo como o Senhor, é colocar-se no seu seguimento. Esse é o grande chamado da liturgia desse quarto domingo. Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o Teu amor. Senhor Jesus.
Quaresma é um tempo favorável para os adultos que buscam o batismo. Toda a liturgia desse tempo quaresmal traz consigo um convite. O convite para que reconheçamos Jesus como o Cristo, o Salvador, e para que permaneçamos na sua luz, atentos, como discípulos e discípulas, construtores do reino. Se a Quaresma é um tempo favorável àqueles que buscam o batismo, ela também é muito favorável para toda a Igreja, para todos nós que um dia fomos batizados, para todos os que desejam reavivar a graça batismal. Sim, caríssimos, a Quaresma é um tempo especial para recordar e reviver o nosso batismo. Por isso, ao escutar as leituras desse fim de semana, ao contemplar o chamado de Davi e ao contemplar a cura do cego, pense também em ti. Pense no chamado que tu recebeste um dia. Também tu foste ungido com um óleo santo. Também tu foste banhado em águas santas. Também tu foste iluminado por uma luz verdadeira. Também tu, também nós. A unção de Davi, de alguma forma, é a tua unção. A cura do cego, de alguma forma, é a tua cura, a nossa cura. A cura do cego recorda o Cristo, que nos liberta das trevas da morte. O Cristo que dissipa as trevas do medo e da dúvida. O Cristo que dissipa as trevas do mal e do pecado. A cura do cego recorda o Cristo que nos liberta. O Cristo que preenche a nossa vida com sua luz. O Cristo que nos conduz de volta à verdadeira vida, a vida dos filhos e filhas do Deus Altíssimo. No dia do teu batismo, também foste ungido, lavado. Recebestes a marca do Cristo, o verdadeiro ungido. Recebestes a marca do Cristo para seres também um pequeno Cristo para os outros. Por isso nós carregamos o nome de cristão, para sermos um pequeno Cristo para os que estão ao nosso redor. Por isso carregamos o nome de Cristo, de cristão, porque com a unção que um dia recebemos, com a unção que um dia recebestes no batismo, com a luz com que fostes iluminado, fostes permanentemente atado a esse Cristo. E por essa íntima comunhão com o Senhor, devemos nós agora comportar-nos como dignos discípulos. Devemos ser sal e luz para esse mundo. Pensa nisso, caríssimo. Guarda isso com carinho. Confia nesse chamado. Um dia também fostes ungido, lavado, iluminado, para ser um pequeno Cristo para os que estão ao teu redor. Pensa nisso com carinho e atende, enfim, o convite que o Senhor te faz. Christi,
vais ouvir agora o texto da primeira leitura, um texto do primeiro livro de Samuel. A primeira leitura desse domingo destaca a figura de Davi. Recorda a decisão do Senhor em fazê-lo rei de Israel. Davi será ungido com o óleo. Receberá a unção do velho e justo Samuel. Por essa unção, Davi receberá a força de Deus para estar à frente do povo e conduzir os filhos e filhas de Israel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para sua aparência nem para sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Muito bem. Como dissemos, a primeira leitura destaca a figura de Davi e recorda a decisão de Deus em fazê-lo rei de Israel. Davi estará à frente do povo, não simplesmente para mandar, mas para ajudar esse povo a viver a aliança com Deus. Davi foi ungido com o óleo. O verdadeiro ungido, porém, veio depois. Quase 1000 anos após o rei Davi, os filhos de Israel reconheceram Jesus de Nazaré como o verdadeiro ungido de Deus. E por isso o chamaram Messias, Cristo. Muitos do povo de Israel reconheceram Jesus como o Messias, como o ungido. Messias é uma palavra hebraica para dizer o ungido. Jesus de Nazaré é o ungido, o Messias, em hebraico. Em grego, o Cristo. Ele, sim, foi chamado e eleito por Deus, chamado e enviado a nós para a nossa salvação. Ao recordar o chamado e a unção de Davi, a Igreja recorda as raízes de Jesus. Nada foi por acaso. Por meio de Abraão, por meio de Moisés e dos profetas, por meio de Davi e seus descendentes, Deus foi preparando o caminho para a vinda do Eterno, para a vinda do Verbo Eterno. Por meio de Abraão, Moisés, Davi e tantos outros, Deus foi preparando o caminho para a vinda do Salvador.
Por isso a igreja se alegra. Deus cumpriu a sua promessa. O Filho, o Verbo eterno, veio até nós, ungido e enviado por Deus. Jesus é o descendente de Davi, o Filho que veio libertar a todos. Vais ouvir agora o evangelho desse domingo. Jesus cura um cego de nascença. Repara que, para além da cura, o texto destaca a profissão de fé feita pelo cego. O texto apresenta um momento dramático. Ao ser curado e ao reconhecer Jesus como o ungido, o homem rompe com a escuridão do mundo. Rompe com aqueles que não creem, com aqueles que insistem em permanecer na escuridão. Acolher esse Jesus é deixar que Ele nos ilumine. É romper com a escuridão que nos rodeia e também com a escuridão que existe em nós. Acolher esse Jesus e deixar que Ele nos ilumine é assumir o caminho que Ele nos propõe.
caminho de misericórdia e compaixão, de justiça e verdade, de simplicidade e fraternidade, e assumir o caminho do seu reino, do seu evangelho. Naquele tempo, Jesus viu um homem cego de nascença. Ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha curado o cego. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Os fariseus perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? O homem respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinham expulsado o homem da comunidade. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. O homem exclamou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Evangelho de João, capítulo 9. Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi, ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même, depuis le temps de mon baptême, féconde mes terres à nouveau, germez dans l'ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore. Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas ma mort? Senhor, és a luz que nos ilumina, luz que vem desde sempre e que deseja iluminar a nós, pobres miseráveis. Também somos cegos, Senhor. Por isso te pedimos, toque nossos olhos para que eles vejam com que amor tu nos persegues. Como poderemos acolher a tua luz se ainda não reconhecemos nossa noite, nossa escuridão, nossa cegueira? Cura-nos, Senhor. Ilumina-nos. Que a tua palavra ressoe em nossos ouvidos. Que a tua palavra ressoe em toda a nossa carne. Ajuda-nos a crer. Desperta em nós a fé. Abre, Senhor. Abre nossos corações à tua voz, a essa voz que ressoa por todo o universo. Como poderemos ouvir a tua palavra se não mantemos o nosso coração aberto? Por isso pedimos,
Abre-nos o coração, Senhor. Cura. Ilumina-nos. Tua palavra é como semente. Uma semente que fica conosco desde o nosso batismo. Semente que vai transformando o nosso coração. Semente que vai nos conduzindo a Ti, ó Eterno. Como poderemos conhecer a vida eterna se não nos abrimos a Ti, se não nos permitimos morrer? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a morrer. Liberta-nos de todo pecado e envolve-nos com o Teu amor. Ilumina-nos com o Teu amor. Assim seja. Amém. Luz que me vem do céu, fé que me motivou, verbo que me esclareceu, sou resultado de um amor maior. Luz que me faz pensar, fé que me faz lutar, não descansarei enquanto eu viver, de sonhar um mundo mais irmão. E pode ser que seja utopia, mas mesmo assim prosseguirei. Luz que me vem do céu, fé que me motivou, verbo que me esclareceu, sou resultado de um amor maior. Luz que me faz pensar, fé que me faz lutar, não descansarei enquanto eu viver, de sonhar um mundo mais irmão. E pode ser que seja utopia, mas mesmo assim prosseguirei. Esclarece-me, Senhor, ilumina o meu querer, faz de mim um coração pensador. Quero pensar em Ti, repousar em Ti e querer saber mais do Teu amor e mais da Tua imensa paz. Chegamos ao final de mais um programa. O Verdade e Vida é uma produção da Rádio Magnífica. Ajudando na técnica, na gravação e edição,
nosso amigo Tiago e nosso amigo Mazola. Gerenciando o canal de YouTube, o jovem Lucas Pessinin. O texto e a seleção das músicas são por minha conta. Obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Repousar em ti e que